Em estúdio continuam o Francisco Penin, o Armando Esteves Pereira, o Tiago Vasconcelos e o Vasco Rato. Muito bom dia aos quatro e obrigada pela vossa presença. Francisco, tens novas informações? Tenho muitas novas informações. Então, as forças israelitas estão a dizer que o que está neste momento a acontecer no Teherão é uma ponte aérea contínua de ataques a alvos cirúrgicos na cidade de Teherão. Kaya Kallas também já reagiu, diz que a morte de Ali Khamenei é um momento decisivo na história do Irão. Abre-se um novo caminho, um caminho diferente para o Irão, diz Kaya Kallas, onde há também um trabalho, aliás, de desescalação a fazer. Ela chama muito a atenção para isso. A Embaixada dos Estados Unidos no Bahrein está a aconselhar os cidadãos para saírem dos hotéis de Manamá. Ora, Manamá é a capital do Bahrein e lembrando que ontem houve pelo menos um edifício muito alto em Manamá que foi atacado com um drone ou um resto de um drone. Eu diria que teria sido um resto de um drone interceptado que atingiu esse prédio. Mas o facto da Embaixada dos Estados Unidos do Bahrein estar a dizer para os seus cidadãos saírem dos hotéis é porque considera que não há sítios seguros. É que não há sítios seguros no Bahrein, ou neste caso na capital do Bahrein. Novas informações também que Tel Aviv continua a ser atacada por novas barragens e há novas explosões. Há inúmeros relatos, a AFP, a agência France Press, está a dizer que há inúmeros relatos de explosões em Tel Aviv e há novos vídeos que eu penso que a qualquer instante teremos oportunidade para ver no ecrã do Now. É a primeira vez que vamos ver, estamos a vê-los. Este será o ataque ao complexo de Ali Khamenei, onde ele morreu ontem. É a primeira vez que estamos a ver. Tínhamos visto uma fotografia, não é? Vimos a fotografia do depois. Exatamente. Ora, a informação que temos é que pelo menos 3 bombas perfurantes, aquelas bombas que conseguem entrar no solo a 60 metros de profundidade e só depois explodir, pelo menos 3 bombas lançadas por B-2, os stealth bombers norte-americanos, terão sido o resultado destas explosões, terão causado estas explosões. Ora, e estas informações sabemos-las porque têm caído a conta-gotas por parte, por exemplo, das forças israelitas. Aliás, foram as forças israelitas que revelaram estas imagens. Serão as imagens do ataque que fez como vítima principal Ali Khamenei. Nos primeiros momentos, terão sido aparentemente os primeiros momentos de toda a incursão. Lembrando que ontem, durante horas a fio, o Irão dizia que Khamenei estava vivo, que já não estava em Teherão, que já tinha fugido, tinha-se ausentado de Teherão, que iria falar dentro de minutos. Isso nunca aconteceu, fazia parte ontem e hoje percebemos claramente fazia parte da narrativa iraniana, sabendo nós que numa situação de guerra há sempre narrativas de parte a parte e sempre verdades e inverdades e mentiras que repetidas se tornam verdade. Isto é também ao mesmo tempo o caos comunicacional da guerra e da percepção. A guerra também é percepção. Aliás, a guerra é muito percepção e tudo o resto vem depois da percepção. Professor Vasco Rato, e não deixa de ser impressionante como é que se atingiu de facto o líder supremo do Irão nesta ofensiva, não é? É impressionante, mas os Estados Unidos têm esta capacidade, já o demonstraram várias vezes. Agora, é preciso também não dar uma importância excessiva a este acontecimento, porque, mais uma vez, como disse aliás há pouco, o regime não é apenas o Ayatollah, o regime é um conjunto de instituições, um conjunto de centros de poder. Portanto, o que se fez efetivamente foi eliminou-se um centro de poder, mas isto não significa que o regime esteja prestes a colapsar. E, aliás, tudo indica, e estas declarações que foram referidas há pouco na peça do Ali Larijani, indicam que essa reconstrução do poder está a ser feita à volta desta pessoa. Porque eu imagino que este é um nome que não dirá muito aos nossos telespectadores, mas já há algum tempo se falava deste senhor que chefeia este Conselho de Segurança Nacional, mas tem vindo a acumular poder nas últimas semanas e é muito interessante que tenha sobrevivido, porque eu tenho a certeza absoluta que foi um dos alvos que não conseguiram, enfim, assassinar. E, portanto, esta pessoa vai ter um papel muito importante e o regime, portanto,
tem condições para lutar durante algum tempo e está a lutar pela sobrevivência. A gente sabe, quando os regimes que estão a lutar pela sobrevivência se sentem encostados, têm a tendência para agir, por vezes, irracionalmente. Esta é a perspectiva de Israel há anos e anos. E, portanto, não há... Nestas declarações, no fundo, não há nada não trazem nada de novo. Porque Israel tem enfatizado, todos nós estamos recordados, Netanyahu nas Nações Unidas, não é? A explicar perante o mundo aquilo que, na sua perspectiva, era a ameaça que o Irão constituía. E, portanto, nada de novo, mas é interessante esta posição da Grã-Bretanha, porque é óbvio, contrariamente àquilo que diz o Ministro da Defesa britânico, é óbvio que as bases britânicas no Chipre foram um alvo deliberado e, portanto, não cabe na cabeça de ninguém pensar que aquilo foi um acidente por acaso, não é? Hoje, 2 mísseis foram lançados ali naquela região. Mas isto faz sentido porque o Irão está a tentar alargar o conflito, transformar o conflito em algo, dando-lhe um caráter regional, envolvendo potências, na expectativa de que, quanto mais países envolve, mais será a pressão sobre os Estados Unidos e sobre Israel e mais probabilidade haverá de internacionalizar o conflito, levando ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, etc. E, portanto, isto, quer dizer, o que está a acontecer é previsível e é normal dentro das operações, daquilo que foram as operações, a forma como foram conceptualizadas. E é preciso, citando um velho teórico, Clausewitz, é preciso recordar que a guerra é a continuação da política por outros meios. E, portanto, o que está aqui em causa é um objetivo político. As operações são importantes, mas são um meio e nós não devemos estar centrados nas operações, porque o que realmente é importante aqui é a política. Professor Tiago Vasconcelos, aqui outro aspecto que ouvimos do Ministro dos Negócios Estrangeiros israelita é que no final desta operação supostamente fica tudo resolvido. Pois, eu ia pegar, justamente não sabia o que é que me ia perguntar, mas ia perguntar nessa declaração final do remate dele, em que, pronto, eu não sei se ficará tudo resolvido de uma forma sustentável e duradoura, se há uma mudança de regime que corre bem, de forma ordenada, e que o novo regime no Irão é um regime perfeitamente compatível com todos os parceiros regionais, isso, pronto, enfim, poderá vir a acontecer num futuro ainda bastante indeterminado e, portanto, não sabemos se isso vai correr também ou não. Agora, que vão eliminar ou degradar decisivamente a capacidade militar iraniana para, durante muitos anos, não constituir uma ameaça relevante ali para os países da região, em particular para Israel, sim, isso não tenho dúvidas que é esse o estado final pretendido. Em todo o caso, a capacidade de reação iraniana tem havido alguma, como nós observámos ontem e como estamos a observar hoje. Estas declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros eram junto a uns destroços de um edifício que foi atingido por um míssil ou um drone iraniano, não sabemos. Portanto, tem alguma capacidade. O próprio Presidente Trump, na sua alocução inicial, aquela de 8 minutos que nós todos ouvimos até agora, alertou para a possibilidade de haver baixas norte-americanas, portanto, o que significa que também está, de algum modo, a preparar a opinião pública para a possibilidade disso acontecer. Portanto, isso pode acontecer. Este próprio acontecimento que motivou as declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros no local, aquilo mostra como as defesas aéreas de Israel, dos Estados Unidos, das monarquias do Golfo são bastante sofisticadas, são bastante boas, têm realmente taxas de interseção superiores a 90%, mas não existe um sistema 100% que garanta uma proteção a 100%. O Israel tem um sistema por camadas bastante sofisticado, tem o chamado Iron Dome, que nós falamos aqui de vez em quando, que é mais para as curtas distâncias e a última proteção de grandes aglomerados populacionais, mas depois tem o David Sling para as médias distâncias e depois o Arrows, que é uma coisa que pode ir até mais de 2.000, quase 2.500 km de alcance, pode inclusivamente interceptar mísseis em trajetórias exoatmosféricas, portanto, para fora
da atmosfera. Portanto, não há defesas a 100%. Aliás, é por isso é que a dissuasão nuclear funciona. Um país, mesmo com relativamente poucas ogivas nucleares, já produz um efeito de campo muito importante nos outros atores, porque basta um míssil, uma ogiva penetrar para provocar danos inaceitáveis. O estado final de degradação das capacidades militares iranianas, esse suponho que irá verdadeiramente acontecer. Relativamente à mudança do regime, é muito mais difícil, como disse o professor Vasco Rato, e eu próprio e o David temos estado aqui a dizer isso, até porque não se vislumbra, até por enquanto isso não está em cima da mesa, e não creio que isso seja possível, mudar um regime de forma controlada, de forma descontrolada, sim, mas de forma relativamente controlada, sem uma invasão terrestre, é muito, muito complicado. Só com ataques a partir do ar é muito complicado. Em Bagdade, os Estados Unidos tiveram que ir até ao centro de Bagdade, e naquela campanha aérea contra a Líbia nós vimos o que é que aconteceu, não é? Realmente o Gaddafi acabou por ser morto, até por líbios, mas hoje em dia a Líbia é um país fragmentado e num caos total. Tem a Tripolitânia de um lado, tem a Cirenaica do outro, mais para sul, naquelas regiões desérticas, enfim, ninguém sabe bem quem é que manda. E, portanto, criar uma situação dessas no Irão pode ser bastante mais complicado, porque o Irão é um país que está ali no coração da Eurásia, não é? Uma ponte entre a Europa e a coisa, com todas estas coisas que nós que já foram faladas hoje, a existência de minorias étnicas muito importantes que também existem nos países limítrofes, a fratura religiosa entre xiitas e sunitas. Portanto, há todo um caldo de potencial instabilidade que apenas com ataques aéreos é difícil controlar, mas vamos ver como é que... o professor Vasco Rato também queria acrescentar algo aí à sua ideia. Eu acho muito importante isto que o Sr. General acaba de dizer, porque nós estamos a pensar sobre aquilo que está a acontecer de um ponto de vista um bocadinho otimista, porque isto tudo pode correr mal. E o correr mal significa mergulhar o país numa guerra civil prolongada, onde, de facto, estas clivagens étnicas regionais, nós pensamos no Irão como um país de iranianos, mas, na realidade, é um país de persas, árabes e outros. E estas clivagens, mais uma vez, hoje, nestas declarações de Ali Larijani, ele avisou os eventuais separatistas, ele foi muito claro. E, portanto, é possível que o regime esteja a pensar num cenário tipo Iraque, quando o Iraque se partiu em várias regiões que obedeciam a essas clivagens. Eu acho, obviamente, que os americanos e os israelitas também estão cientes deste problema. E porque, vamos lá, isto a acontecer seria absolutamente desastroso para a economia mundial, para a produção do petróleo, para o transporte do petróleo naquela região, como toda a gente sabe. E, portanto, isto pode correr muito mal. Espera-se, não aconteça desta forma, mas pode correr muito mal. Mas, do outro ponto de vista, há também este exemplo da Líbia, que o Sr. General referiu, é bom, é interessante, mas há também o outro contra-exemplo, que eu há pouco referi, da Sérvia, em 1998, 99, onde as coisas correram, apesar de tudo, relativamente bem. Armando, qual é que seria, antes disso, desculpa, temos aqui novas informações, por isso vou já passar a palavra a Francisco. Sim. Novas informações do Ministro do Interior do Bahrein que confirma que o Hotel Crown Plaza foi alvo de um ataque. Não houve perda de vidas, há apenas danos materiais. Ora, ontem, 3 edifícios em Manamá foram atingidos por algum tipo de ataque ou destroços provocados por interseções motivadas pelos ataques. Relembrando também que a base da 5ª Frota dos Estados Unidos no Bahrein também foi atacada, ou pelo menos foi alvo de ataques
não há informações sobre se há estragos. Tanto quanto eu sei, os ataques a essa base foram todos interceptados e não há estragos. Tenho mais notas que vêm de Israel. Israel diz que não tem confirmação do alegado ataque que terá vitimado mais de 100 pessoas na escola que ontem em Minab terá sido atingida segundo o regime iraniano. A embaixada norte-americana em Amman é a capital da Jordânia, está a alertar os seus cidadãos a procurarem abrigo e evitarem instalações militares. Para a Embaixada dos Estados Unidos em Amman fazer isto é porque haverá notícias ou informações de retaliações iminentes na Jordânia, e ontem a Jordânia também já teve de interceptar vários mísseis que estavam a caminho da Jordânia. Von der Leyen também já reagiu e diz que com o fim de Khamenei há uma nova esperança, uma esperança renovada para o Irão, e neste momento, até porque, relembro, é uma situação em desenvolvimento com múltiplos focos de atenção. Estamos a tentar dar aso a todas as novidades relevantes em toda a região, mas sempre que houver novidades voltarei. Muito bem, fica assim combinado. Armando, ia passar-te a palavra, até porque o professor Vasco Rato falou aqui das consequências económicas, que podem ser efetivamente desastrosas. Olhando para o Estreito de Hormuz, se continuar efetivamente fechado, que impacto é que isso pode ter sobre a economia mundial? Terrível, porque cerca de 1/5 do petróleo passa pelo Estreito de Hormuz. Aquela é uma porta decisiva, é a autoestrada mais importante do petróleo com impacto global. Particularmente para a China, e depois a China tem um impacto, quer dizer, hoje a China é a fábrica do mundo, tudo isso teria um impacto que ficaríamos mais pobres todos, pagaríamos mais, teria um efeito de inflação terrível. E essa é a grande ameaça que está da continuação deste conflito durante mais tempo. Se bem que no terreno, provavelmente, a parte militar, de vitória militar americana e israelita é a parte mais fácil, é essa parte. Depois, realmente, a parte de construir uma oposição, construir uma alternativa que mantenha aquele país unido e coeso com as dificuldades todas, porque aquele país não está habituado a ter democracias, estamos a falar de democracias, mas com o Reza Pahlavi era igualmente, quer dizer, era secular, o que é bom, e é preciso, para o Irão ter alguma alternativa a este regime, tem que ter uma sociedade mais secularizada, mas também era também era brutal, assassino. Aliás, grande parte do mundo, do Ocidente, quando em 79, rejubilou com a derrota do Reza Pahlavi. E os mais velhos lembram-se de que o Reza Pahlavi havia países que não queriam receber, e para morrer andou à procura de um sítio. Foi um fim muito triste. Mas o Irão é importante, não só como fornecedor de petróleo, mas como controla uma via marítima onde passa grande parte do petróleo mundial, e com um impacto em toda a economia. Porque a economia ainda é dependente do petróleo, apesar dos esforços que temos feito, e o comércio marítimo depende do petróleo. Portanto, há um impacto brutal para toda a economia e que afeta diretamente o nosso bolso. Exatamente, ou seja, não podemos pensar que é uma questão que se passa no Médio Oriente apenas. Aliás, vai ter reflexos na Europa. Amanhã o gasóleo e a gasolina já vão subir 3 cêntimos, 2 cêntimos, e na próxima semana provavelmente vai subir ainda mais, porque é natural que haja agora um aumento do preço do petróleo por causa deste conflito. À semelhança do que acontece também noutros conflitos, não é, Armando? Porque vimos isso, por exemplo, na guerra da Ucrânia, com a questão dos cereais. Exatamente, e essa inflação nunca mais voltou atrás. Exatamente. No caso dos alimentos, pagamos agora em relação a 4 anos, por causa dessa guerra, é brutal, é uma diferença que toda a gente nota. No caso do Irão, oxalá seja pontual e haja uma pacificação no Estreito de Hormuz, que é o que nos interessa, mais do que a produção do petróleo do Irão, que também é importante, mas essa parte pode ser compensada, mas o tráfego marítimo do Estreito de Hormuz é decisivo para a economia global. Mas, como dizes, pode haver uma inflação que depois já não volta a baixar. Exatamente. Isso é que é o pior. Infelizmente, para a Bolsa das Famílias, é o que nos tem acontecido. Aliás, olha, estamos a ver agora uma imagem precisamente do Estreito de Hormuz. Os preços disparam muito e depois estabilizam e raramente voltam. Estabilizam altos, não é? Estabilizam num monte alto. O que é interessante no meio disto tudo, e nas jogadas que tem feito o Trump, a grande vítima tem sido a China, precisamente. Porque na mudança de liderança que promoveu na Venezuela,
A China tinha grandes interesses no petróleo da Venezuela. Ainda para mais, não pagava em dólares, pagava na moeda chinesa. E agora o Irão é o outro ponto de abastecedor da China. Portanto, nessa grande jogada global, no último desafio global, que é o desafio entre Estados Unidos e a China, Trump está a afetar e a prejudicar seriamente os interesses chineses no mundo. Francisco, tens novos dados? Deixa-me dizer, só para clarificar ao telespectador do Now, a imagem que estamos a ver do lado direito, que estávamos a ver do lado direito, é do petroleiro com bandeira do Palau. Palau é uma nação da Oceania que foi atacado hoje na costa de Omã, muito perto do Estreito de Hormuz, e estávamos a falar do Estreito de Hormuz. Há 4 feridos. Este ataque foi realizado a cerca de 5 milhas da costa. Esta imagem já está corroborada, é legítima, é de hoje, daquela zona. Foi um ataque iraniano a um petroleiro. Isto faz todo o sentido no que o Armando estava a dizer, lembrando que cerca de 20% do tráfego de petróleo passa pelo Estreito de Hormuz. Isto é muito complicado, não só para o Golfo Pérsico, mas, como o Armando disse, e muito bem, para todo o mundo ocidental e não ocidental. É inevitável que haja aumentos do petróleo se, de facto, o Estreito de Hormuz ficar fechado. E relembrando que ontem os iranianos disseram está fechado, já ninguém passa, isso revelou-se mais uma vez, não era verdade. A intenção do Irão era fechar o Estreito de Hormuz, não está fechado. Paralelamente, diria que é muito pouco prudente continuar a passar por ali neste momento. Não está fechado, muito mas pouco acaba... é um eufemismo. Exato. É um eufemismo. Não estando fechado, acaba por estar altamente condicionado. Seguramente, eu se fosse capitão do petroleiro, e nunca serei, se estivesse ali, não estaria a passar seguramente pelo Estreito. Era suicida. E, aliás, esta imagem mostra muito quão suicida, enfim, quão perigoso é passar por ali agora. Se recordar que o Estreito de Hormuz é muito importante, não é há décadas, é há séculos. No século XVI, era o que eu quis dizer, não é? No século XVI, já Afonso Albuquerque sabia da importância do não por causa do petróleo, mas por outras razões, mas é um ponto estratégico há séculos. Corroborando o que estava a dizer o Francisco, não é só o capitão do navio que é quase suicida se continuar ali a navegar. São os próprios armadores que já devem ter orientações das seguradoras a dizer, meus amigos, se vocês se meterem nesse aventureirismo de irem ali passar pelos Estreito de Hormuz, nós não pagamos. As seguradoras não cobrem certeza, só cobrem riscos. E aqui é uma certeza. E os prémios das seguradoras hoje já dispararam de certeza absoluta. Não é só a inflação por causa do petróleo, é também outro negócio que é das seguradoras. Isso depois também se repercute nos preços de tudo. Claro.